Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então, um novo padrão de memória chegando e que deve fazer parte da próxima geração de processadores da AMD, ou seja, a linha pós Zen 3, ou seja, pós a linha Ryzen 5000, assim como também deve já fazer parte da 12ª geração de processadores da Intel. É bem provável que eles já vão usar essa nova tecnologia. Entretanto, é bem possível que ocorra um período de, vamos dizer assim, que eu chamo de hibridismo, onde pode ser que tenhamos placas com suporte DDR4 e placas DDR5. Existem, assim, já aconteceu no passado raros casos que tínhamos placas com dois padrões ao mesmo tempo. Mas hoje já é bem mais difícil disso acontecer. Agora uma coisa importante. Se você já sabe tudo sobre memórias, você pode pegar e avançar o marcador aqui no vídeo para a parte onde eu falo especificamente de DDR5. Entretanto, eu acho importante fazer uma passagem pela evolução das memórias para aprofundar o conhecimento e assim também para entender melhor sobre o funcionamento de uma maneira, de certa forma, até simplificada. Um outro aviso que eu quero dar também é que nesse vídeo eu vou focar mais nos formatos para desktops. Mas se vocês quiserem que eu expanda, enfim, esse universo, ou faça algo mais direcionado para os tipos de conexões, por exemplo, memórias para conectar em notebook, ou até de repente impressoras, enfim, ou até de placas de vídeo, por exemplo, e não tão com relação ao funcionamento, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo assim também. Agora, entrando de fato nas memórias, a primeira coisa que nós devemos saber sobre as memórias RAM é que elas podem ser estáticas, ou então como são chamadas de SRAM, ou SRAM, que vem de Static Random Access Memory, que são memórias extremamente rápidas e que conseguem reter a informação enquanto houver energia, enfim, dentro do circuito. Ou também elas podem ser do tipo dinâmico, que no caso são as DRAM, ou Dynamic Random Access Memory. Que no caso das DRAMs, o que muda para as SRAMs? É que a sua construção ela é baseada num arranjo composto por transistores e capacitores. E os capacitores, eles são, no caso, carregados e descarregados. Então a sua carga elétrica tende a, enfim, a vazar, assim dizendo. Por isso, então, cada bit deve ser, vamos dizer assim, recarregado de modo a evitar que os dados que estão ali na memória acabem se perdendo. Claramente, em função disso, as memórias de RAM acabam sendo mais lentas. E por mais que a sua estrutura possa ser mais complexa, a estrutura de construção delas, das DRAMs, podem ser mais complexas, são mais complexas que as das SRAM, na verdade, o custo por capacidade, ou no caso, o custo por megabyte, ainda ele é muito menor. Então, essa situação acaba deixando, no caso, o uso das SRAMs mais restritos para uso de memória cache, por exemplo. Sem falar num outro detalhe, que as memórias SRAMs elas acabam consumindo muito mais energia em termos proporcionais, né? E por consequência elas acabam gerando muito mais calor. Agora, se vocês querem um vídeo mais específico também sobre SRAMs, vocês podem pedir aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo mais focado em cache, como funciona, por exemplo. Outro ponto importante para o entendimento das memórias RAM é o saber o que é CAS e o que é RAS. O CAS vem de Column Access Strobe. Também de uma maneira bem simplificada, para explicar para vocês, seria como se fosse pega-se uma tabela, por exemplo, seria no caso a coluna do endereço de memória. Já o RAS vem de Row Address Strobe, também explicando de um modo bem simplificado, usando, vamos dizer, uma tabela como exemplo, seria a linha de um endereço de memória.
Então, quando falamos nas latências das memórias, basicamente estamos falando de tempos de espera no processo de leitura, escrita e apagamento das informações de um endereço de memória. Agora, fazendo um breve histórico, os PCs como nós conhecemos hoje, eles vêm do começo dos anos 80 aproximadamente. E as suas placas-mães, elas já vinham no caso com memórias DIP já soldadas, ou então vinham com conectores DIP para fazer a conexão chip a chip. E para fazer essa conexão tinha que se tomar muito cuidado, porque muita gente, era muito normal o pessoal acabar entortando as perninhas ou até mesmo quebrando elas. Um dos problemas é que, dessa forma, à medida que a capacidade dos PCs foi aumentando, esse modo de se implementar as memórias estava começando a ocupar um espaço considerável na placa-mãe. E cada chip era capaz de lidar com 1 bit de dado. Não que a capacidade do chip fosse de apenas, no caso, 1 bit, mas explicando de um modo bem leigo, vamos dizer assim, ele só podia lidar com uma instrução por vez. Então, pensem comigo, no caso do PC, o XT, que era um processador de 8 bits, logo eram necessários 8 chips para que o sistema pudesse funcionar. No caso do 286, que era 16 bits, já eram necessários 16 chips. Nisso surgiram os módulos SIP, que vem de Single Inline Pin Package, o que na prática seriam vários chips em um módulo que conectava, no caso, a um conector de 30 pinos, mas que tinha um encaixe muito frágil. E esse tipo de módulo acabou sendo substituído então pelo SIM de 30 vias. SIM vem de Single Inline Memory Module. Estes módulos, eles operavam a 5 volts e tinham sua velocidade medida em nanosegundos. No caso, variava, no caso, na verdade, de 60 nanosegundos a 80 nanosegundos, dependendo do modelo. O ponto é que o SIM de 30 vias, no caso, chamava-se de vias para não confundir com os pinos do SIP, ele trabalhava, no caso, em 8 bits. Então, com o passar do tempo, no caso, depois tivemos o 386 e o 486, que já eram processadores de 32 bits, então eram necessários 4 SIMs de 30 vias. E neste ponto, essas memórias eram do tipo FPM, que vem de Fast Page Mode. Um modo que prometia uma performance 30% superior às memórias normais. É importante frisar uma coisa aqui. A velocidade dos processadores vinha crescendo de uma maneira desproporcional em relação aos demais componentes, em especial as memórias. Por isso, temos a existência de barramentos, multiplicadores, etc. Eu explico bastante sobre barramentos no vídeo onde eu falo sobre o PCI Express. E ali eu detalho sobre o porquê da existência dos barramentos, como eles funcionam, e também por que isso origina-se a partir da velocidade das memórias que não evoluiu. Fazendo uma breve explanação, é muito mais caro extrair desempenho, clock das memórias do que dos processadores. Por isso que as memórias acabaram seguindo um caminho, vamos dizer assim, em separado em relação aos processadores. Pode-se chegar a um clock mais alto com memórias? Pode, mas o custo acaba sendo proibitivo. Como eu mencionei, com os 32 bits dos 486 já eram necessários 4 módulos SIM de 30 vias. E para esses processadores poderem trabalhar com esses módulos, começaram a se implantar os wait states, ou seja, tempos de espera.
E que são esses carinhas, no caso, os tempos de espera, eles ainda nos acompanham atualmente. O tamanho desses módulos podia variar de 256 KB até 8 MB. Eu, sinceramente, nunca vi módulos de 8 MB. Eu mesmo só tive módulos de 1 MB desse tipo de SIM de 30 vias. No começo dos anos 90, surgiram os módulos SIM de 72 vias, ou pinos, mas vamos deixar ainda tratar como vias para diferenciar lá dos módulos SIP. Que na verdade esses módulos de 72 vias eram uma evolução dos módulos do modelo de 30 vias. E que por sua vez permitiam a manipulação de 32 bits. Ou seja, os 486 precisavam de apenas um módulo desses para poder funcionar. Aqui, entre o final dos anos 80 e a metade dos anos 90, as memórias eram do tipo FPM, conforme eu expliquei antes. Tanto para os módulos de 30 vias, como para os novos de 72 vias que haviam chegado. Esse modo de memória, o Fast Page Mode, ele partia da premissa que a maioria das vezes os dados estão gravados de modo sequencial, onde envia-se a instrução com o endereço RAS, no caso linha, seguido de 4 endereços CAS, relativos à coluna. Então, tecnicamente falando, o primeiro ciclo, no caso RAS com o primeiro CAS, seria o ciclo mais lento. Entretanto, os 3 seguintes seriam bem mais rápidos. Isso trazia, no caso, o desempenho teoricamente 30% superior em relação às memórias que não fossem FPM. O problema das memórias tipo Fast Page Mode é que uma leitura não pode ser iniciada antes que a anterior termine. As memórias do tipo FPM operavam a uma velocidade de 22 MHz com uma taxa de transferência de 177 megabits e em single channel. Aqui ainda não se falava dos conceitos de dual, triple ou quad channel. Mas os módulos SIM de 72 vias, eles foram essenciais para os primeiros Pentiums, com seu barramento de 64 bits. O importante frisar é que os Pentiums eles eram processadores de 32 bits, assim como os 486, só que o seu barramento de memória era de 64 bits. Eu particularmente, nunca vi uma placa-mãe Pentium, no caso Socket 7 ou Socket 7, com slot de 30 vias, somente com slots de 72 vias. Ou seja, com esses módulos de 72 vias, precisávamos de 2 módulos para que os Pentiums funcionassem, mas nada a ver com o conceito de Dual Channel, por favor. Estes mesmos módulos de 72 vias depois tiveram uma evolução, surgiram do tipo EDO, com esse mesmo formato de 72 vias, tanto que as placas, algumas suportavam tanto memórias Fast Page Mode como memórias EDO. O conector, o slot, era exatamente o mesmo. Apesar que a placa deveria suportar a memória EDO para que ela de fato funcionasse. A grande diferença das memórias do tipo FPM para as memórias EDO, de uma maneira bem simplificada, é que, como eu expliquei nas FPM anteriormente, nas FPM não é possível iniciar um novo processo de leitura antes que o que está em andamento termine. Já no caso das EDO, ocorre o envio do RAS seguido dos 4 endereços CAS, mas seguindo um padrão pré-definido, sem precisar esperar o término da anterior para iniciar novamente o processo. As memórias EDO operavam a 33 MHz, que por sinal era a mesma velocidade do barramento PCI, e a sua taxa de transferência era de 266 megabits. É importante lembrar que as memórias FPM e EDO trabalhavam de modo assíncrono, então de uma forma bem leiga. É como se elas ignorassem o que anda acontecendo na placa-mãe.
Ou seja, elas operam no seu próprio passo. No final dos anos 90, surgiram os módulos de 168 vias. Tivemos algumas memórias EDO com este formato, mas esse formato foi dominado e caracterizado pelas memórias SDRAM, que vem de Synchronous Dynamic Random Access Memory. Traduzindo, memórias de acesso aleatório, dinâmico, síncrono. Essas memórias já, por sua vez, operavam a 64 bits. Então aqui, as memórias deixam, na verdade, de ser do tipo SIM para ser do tipo DIN. E o DIN vem de Dual Inline Memory Model, que, traduzindo, ela tem contato em ambos os lados do módulo de memória, ao contrário do SIM, onde seus contatos eram apenas de um lado. Com relação ao funcionamento, a CPU, no caso o processador, informa por quantos ciclos que a memória, no caso a memória, deve operar. Então inicia o processo. E a cada ciclo são entregues 4, 8 ou 16 bits. Ainda são necessários vários ciclos no primeiro acesso, como era, enfim, antigamente. Sendo esse primeiro ciclo ainda o mais lento, entretanto, nos demais o acesso se daria todo no mesmo ciclo, sem necessidade de ciclos adicionais. Até aqui é importante frisar que a frequência de funcionamento não era relevante para as especificações, enfim, ao menos para as especificações para o público. Inclusive, essas informações de velocidade que eu passei para vocês previamente, elas eram assim simplesmente ignoradas. Enfim, não eram utilizadas como argumento de venda. Mas o que importava até o surgimento das SDRAM era o tempo de acesso. E lembrem-se que eu mencionei que o tempo de acesso antes era medido em nanosegundos, sendo que eu falei que as memórias lá oscilavam entre 50, 60, 70, 80 nanosegundos. Agora, um detalhe importante aqui nas SDRAM é que as memórias não precisam mais ter um semáforo ou uma sinaleira, dependendo do local do Brasil onde você está. Por quê? Porque elas estão em sincronismo com o sistema. E isso, por sua vez, incrementa a taxa de transferência entre a CPU, processador, e as memórias. Aqui temos um outro detalhe que merece ser destacado e que foi uma revolução em termos de desempenho. E é importante mencionar antes de seguir adiante, por quê? Porque vai facilitar o entendimento. E esse avanço foi o Burst Length. Eu não sei se eu pronunciei certo. O Burst Length é um termo que até não tem uma tradução específica aqui para o português, mas o que ele significa? Ele refere-se à quantidade de dados lidos ou escritos após um comando de leitura ou escrita que é apresentado para o controlador de memória. Então o que acontece, para exemplificar? Antes das SDRAM, por exemplo, quando um comando de leitura ocorria, o tempo para a busca é 1 nanosegundo. Ou seja, para 8 comandos, precisamos de 8 nanosegundos para que a leitura possa ser finalizada. A partir daqui, as coisas mudam. O primeiro comando vai ser o mais demorado, com certeza, só que os demais não precisam repetir esse comando de leitura. Consequentemente, isso reduz a latência quando consecutivas posições de memórias são acessadas. Mas, tratando especificamente das SDRAM, o seu burst length é de 1 byte. Aqui, as memórias passam a serem especificadas pela frequência de operação, algo como é atualmente. Mas na época, marcava-se como PC 66, PC 100, PC 133.
E no caso elas operavam a uma voltagem de 3.3 volt. E a taxa de transferência delas era de 1066 megabits. No começo dos anos 2000, surgiram as memórias chamadas de RDRAM, ou também chamadas de Rambus DRAM. Eu não vou me aprofundar nelas, mas julguei importante mencionar. Teoricamente, era uma tentativa de ser um novo padrão, mas que não vingou por serem caras de serem produzidas, né, quando comparadas com as SDRAM, com a geração anterior. Além do que elas eram bastante esquentadas, assim, eram bastante quentes, e havia-se a necessidade de se usar módulos fake, na verdade chamados de terminais. Isso em todos os slots que não estivessem em uso. Algo no mínimo bizarro. E uma coisa que convém citar também é que nesse ponto da evolução das memórias começou-se a tratar a velocidade do barramento como megatransfers. Mas eu não vou tratar desta ordem de medida, pois ela pouco define a realidade sobre o desempenho, e aqui no vídeo ela só vai servir para confundir vocês. Então, quem surgiu de fato como sucessor nesse ponto foram as memórias DDR, que são as Double Data Rate, ou, traduzindo, dupla taxa de dados. Elas vinham utilizando 168 pinos, ou vias, e operando a uma voltagem de 2.5 volt. Convém frisar aqui que nesse ponto as SDRAM passaram a ser renomeadas, chamadas na verdade pela indústria como SDR, de Single Data Rate. Um grande avanço aqui, no caso com as DDR, de maneira, enfim, explicando um modo bem simples, é que elas conseguem executar duas operações por ciclo. Uma no início do ciclo do clock e a outra no final do ciclo do clock. A especificação segue sendo pela frequência, mas com um detalhe distinto. Ele é mostrado, no caso, a frequência é mostrada de maneira dobrada. Ou seja, um módulo DDR 266, na verdade, ele opera a 133 MHz. Do mesmo modo que uma SDRAM, ou no caso SDR, PC 133. Essa capacidade de duas operações faz essa alusão à sua nomenclatura dobrada em relação à realidade. E aqui nas DDR nós temos um burst length de 2 bytes. O ciclo inicial segue na mesma velocidade que nas memórias SDR, mas o ganho aumenta quanto mais setores em sequência existirem. Ou seja, o desempenho depende do quanto demanda o aplicativo. Só que o desempenho nunca chega a dobrar de fato. Mas, para o marketing, nós sabemos que vale tudo. E, por sinal, teve um outro detalhe que veio só para complicar mais ainda a especificação. Se não bastava no primeiro momento indicar o dobro do clock real, passou-se ainda a identificar essas memórias pela taxa de transferência. Então, a memória DDR 266, que na verdade operava a 133 MHz, passava-se a ser chamada também de PC 2100. Afinal, a taxa era de 2133 megabits por segundo, o que gerava uma certa confusão para o consumidor sobre o que de fato ele estava comprando. Mas, de qualquer forma, existia sim um ganho perceptível de desempenho. E a substituição pelo novo padrão, no caso do SDR
para as DDR, ela ocorreu de uma maneira bastante rápida, uma vez que não tivemos, nesse caso, um aumento considerável nos preços, problema pelas quais as Rambos passaram. Nesse tipo de memória, no caso DDR, a de maior desempenho foi a de 200 MHz, no caso DDR400 ou PC13200, com uma largura de banda de 3.200 megabits por segundo, sendo rotuladas como 6.400 Mbps, ou seja, 6.400 megabits por segundo. Por quê? Porque esta seria a sua velocidade quando operando em Dual Channel. Nesse tipo de memória, no caso com as DDR, nós tivemos um avanço que foi o uso do Dual Channel. Eu falo mais sobre Dual Channel nesse vídeo, que está aqui nesse card, mas de uma maneira bem simplificada aqui. Em geral, mesmo placas-mães baratas possuem 2 bancos de memória. Então assim, não pode se confundir bancos de memória com slots. Então o que acontece? Placas-mães mais baratas possuem 2 slots, sendo um slot para cada banco. E placas com 4 slots são, na verdade, 2 slots para cada banco. Então, ao utilizar os 2 bancos de memória, ou seja, colocar os módulos de memória em ambos os bancos, teremos memórias operando em Dual Channel. E aqui eu não vou entrar no conceito de flex ou do Dual Channel pleno, sem usar todos os slots. Então por isso assistam esse vídeo que eu indiquei antes aqui. Mas voltando, enfim, à nossa linha do tempo. Na metade dos anos 2000, surgiram as DDR2, com seus 240 pinos, ou vias, e operando a uma voltagem de 1.8 volt. Em um primeiro momento, em termos de frequência, não tivemos alterações. Essa alteração de frequência ela veio ao longo dos anos. Só que o grande incremento de tecnologia aqui foi pelo fato de que agora o burst length passa a ser de 4 bytes. Mais uma vez, considerando o mesmo clock, não chega-se a um nível onde de fato tenhamos o dobro de desempenho com relação à geração anterior, ficando novamente a cargo dos aplicativos que utilizam mais memória tirarem vantagem desse desempenho extra. As primeiras eram chamadas de PC2 3200 ou DDR2 400, e o seu clock real era de 400 MHz, com uma largura de banda de 3.200 megabits, podendo chegar a rotulado 6.400. Esse padrão, esses foram os primeiros modelos. Esse padrão DDR2 chegou até ter versões DDR2 1600. Só que muito dessa frequência vinha em detrimento da latência, algo que segue nos acompanhando até hoje. No final dos anos 2000, apareceram as memórias DDR3, também com 240 pinos, mas com diferenças físicas que não as tornam compatíveis com os slots DDR2. E aqui, um avanço que tivemos foi a redução da voltagem para 1.5. Os primeiros modelos foram categorizados como PC3 6400 ou DDR800, operando na realidade a 400 MHz, com uma largura de banda de 6.400 megabits por segundo e rotuladas como 12.800. Aqui temos o burst length de 8 bytes e chegamos a ter modelos DDR3 2133 que operavam a 1066 MHz. Em meados de 2014, surgiram as DDR4, com a redução da voltagem para 1.2,
e utilizando módulos de 288 pinos, ou vias. Sendo que os primeiros modelos foram lançados na especificação DDR4 2133, ou PC4 17000. Aqui nós não tivemos aumento no burst length, e percebe-se também que o principal foco aqui foi a eficiência energética e a melhoria da integridade dos dados. Claro, com uma melhor eficiência energética, torna-se mais fácil buscar o ganho de clock. Hoje, nós temos modelos DDR4 5100, o que na realidade representa 2550 MHz de frequência de operação. Ao longo dessa trajetória das memórias DDR, enfim, DDR2, 3 e 4, percebe-se que a maior mudança entre elas é a padronização para que cada novo padrão possa suportar tecnicamente uma densidade maior de memória por módulo e, junto, permita um aumento nas frequências. Então, as DDR5, será mesmo que trarão melhorias tão substanciais? Conforme eu expliquei as melhorias nas DDR, se analisarmos friamente as evoluções, elas existem, mas elas são tímidas. Tanto que sempre leva um tempo para um novo padrão trazer de fato ganhos reais de desempenho perante o anterior. Entretanto, nas DDR5 é possível que esse paradigma possa ser quebrado. As DDR5, então, será mesmo que elas vão trazer melhorias tão substanciais? Conforme eu expliquei, as melhorias nas DDR, se nós analisarmos friamente, elas existem, mas elas acabam sendo um tanto tímidas. Tanto que demora um tempo até que cada novo padrão de fato traga um desempenho realmente superior em relação à geração anterior. Enfim, existe um tempo de maturação. Nas DDR5 estão falando que esse paradigma vai ser quebrado. Não sei. Primeiramente, ele seguirá usando um conector de 288 pinos. Mas não será a mesma conexão, ou seja, não teremos compatibilidade entre DDR4 e DDR5. E as DDR5 virão com voltagem de operação de 1.1 volt. O GDEC, que é o órgão normatizador, promete que as DDR5 iniciarão com um padrão de 4.800 megabits por segundo. Ou seja, estão prometendo 50% de ganho em cima do padrão DDR4, que, pela GDEC, seria o DDR4 3200. Só que, como percebemos, como eu falei recentemente, esse número já foi ultrapassado. Mas, enfim, tem que se falar que o ganho vai ser enorme já de saída, né? Porque senão fica feio. Entretanto, falando sério agora, algumas coisas chamam a atenção. Esse padrão ele permite a utilização de controladores de voltagem no próprio módulo. Então nós podemos ver isso como um facilitador para se atingir frequências mais elevadas. Claro que a um custo mais elevado. O problema é que o pesadelo, vamos dizer assim, dos VRMs agora está chegando então nas memórias. E isso, consequentemente, vai provocar uma simplificação das placas-mães, já que essas não terão que lidar com a regulagem de tensão das memórias. Então, provavelmente teremos um incremento no preço das memórias em função disso, e uma redução no preço das placas-mães, só que a redução no preço das placas-mães eu duvido um pouco. O ponto é que a forma de construção das DRAM, como eu expliquei lá no começo do vídeo, onde eu diferenciei das SRAM, as memórias estáticas, no caso, que são as de cache. Apesar dessa forma de construção reduzir os custos e permitir uma maior capacidade e uma melhor eficiência energética, cobra o preço,
porque a frequência acaba ficando atrás dos processadores e dos barramentos. A forma encontrada para se ganhar desempenho com as DDR5 é que vem dando o que falar e que muito se fala por aí. É o fato de se utilizar Dual Channel com um único módulo. Calma, vou explicar isso agora. O que acontece? Já há um bom tempo, na verdade mais de uma década, nós estamos operando com memórias que operam através de um canal de 64 bits. Então o que foi feito? Pegou-se esse canal de 64 bits e dividiu-se ele em dois canais de 32 bits. E, aliado a isso, aumentou-se o burst length para 16 bytes. O que isso resulta? Isso faz com que cada canal dos dois, são dois canais, né? Então cada canal entrega 64 bytes em cada operação. Lembrando que 1 byte corresponde a um conjunto de 8 bits. Eu estou dizendo isso aqui que é para quem quiser se aprofundar um pouco mais e quiser fazer umas continhas. Então aqui nós percebemos, de uma maneira bem simplificada, para a gente conseguir entender a DDR5, né, que elas acabam fazendo então duas entregas de 64 bytes, enquanto as DDR4 fariam uma entrega de 64 bytes. Ok, mas não seria mais simples simplesmente então dobrar o burst length, deixando em 16 contra os 8 da DDR4, porque o resultado então daria 128 bytes, afinal 64 mais 64, acho que é isso que você deve estar pensando agora, se você parou para fazer conta. Então, qual é a vantagem de fazer duas entregas de 64 do que apenas uma de 128? Novamente, de uma maneira bem simplificada, a vantagem dos 64 bytes é porque a memória cache opera em blocos de 64 bytes. E dessa forma é possível paralelizar o funcionamento da RAM com as memórias cache. Poderia-se ignorar isso, mas teríamos perda de eficiência no uso da cache, uma vez que seria necessário mais tempo para lidar com mais blocos, o que de certa forma já tornaria isso um tanto ineficiente em aspectos de velocidade, como também leva a um uso mal utilizado, porque nós vamos ter um desperdício de memória, de memória cache no caso, porque parte vai ser utilizada para armazenar os endereços que estão em uso. Lembrando, isso aqui que eu fiz agora é uma explicação bem simplificada. E agora, acho que vem a pergunta que não quero calar e que eu acho que deve estar remoendo muitas pessoas. Acabou-se então a história de precisar de dois módulos ou pentes de memória para rodar em Dual Channel? A resposta é não foi dessa vez. Por quê? Na verdade vai continuar a mesma coisa. Explicando de uma forma bem simplificada. Nós precisamos, para ter o Dual Channel, dois canais de 64 bits. Na verdade, dois bancos. E, então, desde as primeiras DDR, nós operamos em 2 vezes 64 para fazer o Dual Channel. E no caso das DDR5, a memória ela está operando em 2 vezes de 32. Ou seja, para chegar nos 128 necessários, seriam necessários 4 vezes 32.
Ou seja, nós temos um dual channel interno das DDR5 que não tem relação com o dual channel tradicional. Agora, ao analisar e ver toda essa história, percebam que é muito comum na transição de tecnologia não haver ganhos de desempenho. E os ganhos, eles acabam vindo conforme a tecnologia vai sendo desenvolvida. Por isso, salvo que você que seja muito entusiasta ou que felizmente tem dinheiro sobrando, não existe justificativa para que você tenha que fazer uma migração imediata logo que for lançado. Você tem que parar tudo e, meu Deus, eu tenho que ir para DDR5. Calma. Provavelmente com a chegada das DDR5, também dependendo do timing que elas chegarem no mercado e com as gerações de processadores que venham ter suporte para elas chegarem também, é possível que tenhamos um período de hibridismo. Em geral, esse hibridismo acaba meio que durando uma geração de processadores. Então, nesse período é bem provável que tenhamos placa-mãe tanto de um padrão quanto de outro. Então, se você já possui uma máquina que está com boas memórias RAM e está pensando no upgrade e acabar se deparando num cenário desses que eu acabei de falar, é provável que você não tenha ganhos reais com relação à memória, desempenho de memória, nesse período de transição. Então pode ser que compense mais você seguir utilizando o padrão antigo de memórias por mais um tempo. E partir para um novo padrão, de fato, quando esse já estiver mais amadurecido. O que normalmente ocorre uma ou duas gerações de processadores mais adiante. E lembrando que normalmente lançamentos custam mais caro, mesmo que eles não sejam melhores de fato. Então normalmente é bom comprar um novo padrão só quando realmente as suas do seu padrão atual realmente não puderem ser utilizadas. Então pessoal, o que vocês acharam de tudo isso? Deixem aqui nos comentários. Por hoje é só. Like no vídeo, inscreva-se no canal, ativem o sininho e até a próxima!